Então, gente, quem nunca teve ex aqui, ou quem não tem um ex aqui, né? Pois é, Orlando, bota a montanha-russa nisso, né? Então, todos nós, ou eu acredito que a grande, imensa maioria, ó, minha amiga Daniela entrando aqui, tudo bem, querida? Eu acredito que a grande maioria de todos nós já tivemos a experiência de ter um relacionamento amoroso que não deu certo e terminou. E aí, oi Gladys, tudo bem? E acabou que com isso gerou um quê? Tudo bem, querida? Gerou um ex, né? E eu estava pensando ainda agora, antes de fazer a live, gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu não quero botar o microfone aqui mais perto da boca, porque esteticamente fica tão feio, né? E eu não quis botar o outro microfone também, porque eu vou já atender, para não ficar na correria. Mas vocês estão me ouvindo bem, né? O áudio está bom para vocês, né? Se não tiver, vocês me avisem, tá? Então, todos nós já tivemos um ex, né? E eu penso o seguinte, que bom, obrigado pelo retorno de vocês. Eu acredito que depois de tomar papai e mamãe, um dos movimentos mais difíceis que a gente tem de tomar, de aceitação, né? de dar um lugar no coração é pro ex, não é isso? Ex só perde para pai e para mãe, em termos de dificuldade de dar um lugar no coração, né? E, então, toda vez que eu coloco alguma postagem sobre ex, sempre dá rebuliço. Não é a primeira vez, nem vai ser a última, né? E só fazendo assim um parênteses, gente, aquela frase que vocês leram, né, a Thaís é porque é teimosa, mas aquela frase não é minha, aquela frase do que está lá no Twitter, né? A postagem do Twitter, aquela frase é da Thaís, foi ela que fez. Eu já disse para ela colocar o nome dela embaixo, porque eu não posso ficar levando louro por algo que não é meu, né? O textinho na legenda foi meu, mas a frase é dela. E é bem verdade, gente, quando o ex, ele é uma figura importante, o ex-marido, o ex-namorado, né? Muitas pessoas me perguntaram assim, Guilherme, mas isso só vale para ex-marido? Isso só vale para o ex pro pai dos meus filhos? Gente, vale para todos os ex. Agora, lógico, né, essa percepção sistêmica de que o ex precisa ser honrado e ser incluído, ter um lugar no coração da gente, isso vale para relacionamentos sérios. Isso não vale, por exemplo, para amizade colorida, né, ou para aquele fica que a gente tem de vez em quando, né? Ela está assistindo, meu filho, é a rainha absoluta lá em casa, pelo menos lá em casa ela é. Mas mando sim. Então, o ex, para ser honrado e para ser incluído, independe de ser casado, ou de ter sido só um namoro, ou de ter sido um noivado, né? Basta ter sido um relacionamento sério, né? E por que é tão importante, né, gente? Por que é tão importante a gente dar um lugar no coração a algumas pessoas que passaram pela nossa vida que, entre aspas, nos causaram mal, ou nos causaram desconforto, ou que nós causamos mal e desconforto a elas também, né? Não vamos se colocar no lugar de coitadinho aqui, de vítima, que não rola, né? Porque, imagina, então eu vou pegar o meu exemplo, porque eu só posso falar de mim, não é assim? Eu só posso falar da minha pessoa, não posso falar da pessoa de ninguém. Para eu hoje estar com a Thaís, né? E muitos de vocês sabem que a Thaís é o meu terceiro e último casamento, né? Em nome do Senhor Jesus, amém. Então, para eu estar com a Thaís, eu precisei passar por alguns relacionamentos anteriores. Seja namoro, seja casamentos, porque foram 2 antes da Thaís, né? Então, imagina, para eu chegar onde eu cheguei, para eu ser quem eu sou hoje, muito, muito, muito eu devo às pessoas que passaram pela minha vida, às mulheres que antecederam a Thaís, né? Sobre vários aspectos, porque elas me ensinaram muito, né? E algumas continuam ensinando, aliás, todas continuam ensinando, né? Porque o relacionamento termina. Doutora Liane, grande fisioterapeuta daqui de São Luís, tive o prazer de estar com ela pessoalmente algumas semanas, depois ela atendeu a Thaís. Gente, eu super indico. Quem está aqui em São Luís, a Liane, ela é uma fisioterapeuta, uma osteopata de mão cheia, tá? Liane, assim que terminar essa quarentena, a Thaís volta lá, tá bom? Então, gente,
Essas pessoas que passaram na minha vida me ensinaram muito, muito mesmo, né? Graças ao relacionamento que eu tive, que não deu certo, né, lá atrás, no primeiro casamento, eu pude iniciar uma jornada de autoconhecimento profunda, lá em 2010. A partir de 2010 eu mergulhei dentro de mim de uma maneira... Nada, querida, não foi para encher linguiça não, estou falando isso de verdade, a Thaís gostou muito mesmo, e você foi muito atenciosa, né? Pena que não deu para voltar por conta dessa pandemia, mas em breve ela está lá. Então, graças ao que aconteceu lá atrás, né, quando terminou esse primeiro casamento, eu pude fazer uma jornada para mim mesmo, para mergulhar dentro de mim mesmo, para descobrir por que de tanta dor e o que fazer para sair dessa dor, né? Então, olha só, olha o tanto que essa pessoa me ajudou indiretamente. Aliás, diretamente. Olha o tanto que ela me impulsionou para que eu buscasse o autoconhecimento através de várias ferramentas, o Pathwork, a própria constelação, que eu já conheci em 2010, mas comecei a frequentar com muita assiduidade aqui em São Luís, só como ouvinte representante, né? Só fui fazer meu curso em 2013, meu primeiro curso. A questão da espiritualidade, que eu voltei muito para a minha espiritualidade, né? E tantas outras coisas. Então, gente, imagina, se isso não tivesse acontecido lá, o Guilherme Fernandes, que todo dia traz conteúdo para vocês, que ajuda vocês, seja aqui nas redes sociais ou nos atendimentos, ele não estaria aqui. O Guilherme facilitador não existiria. E o Guilherme, marido da Thaís, também não existiria, que para mim é o mais grave, né? Então, se hoje eu tenho o meu casamento, que eu prezo tanto e que eu gosto tanto, né, e que me faz muito bem, mesmo com os altos e baixos, como todo relacionamento tem, eu sempre digo isso, sempre friso isso. Já te digo, eu fiz 2 cursos. Isso foi muito graças ao que não deu certo lá atrás com aquela pessoa e com outras pessoas também, né? Tá, então esse é um aspecto. Então, quando você leva para o lado do autoconhecimento, do autoenriquecimento através da dor, porque é necessário passar pela dor para rever suas posturas. Gente, eu só pude mudar porque eu revi muitas posturas minhas. Eu digo, ou eu mudo isso, ou os próximos relacionamentos eu vou continuar pelo mesmo caminho e não vai dar certo. E eu não queria isso, né? Quando a gente terminou o primeiro casamento, eu tinha 31 ou 32, eu estou com 42, 10 anos. Eu tinha 32 anos, né? Então, eu precisei rever muita coisa dentro de mim, tá bom? Então esse é o primeiro aspecto do ex, é a possibilidade que o relacionamento em si, a dificuldade, a falta, o problema no relacionamento me fornece para o meu autoconhecimento, para eu olhar para mim mesmo, para me mudar. Aí a pessoa pode dizer, né, eu ainda nem li nem os comentários, mas eu imagino que alguém já deve ter dito isso. Mas é quando o outro é que me faz mal, quando o outro fez isso, fez aquilo outro, eu fui a vítima, né? E aí que eu vou dizer o que eu disse para uma pessoa que eu atendi ontem, que está no Canadá, né, em Toronto. Quando o relacionamento não dá certo, nunca é por causa só de um. Por mais que o outro seja problemático, se eu atraio uma pessoa dessa para a minha vida, violento, infiel, escambau, é porque algo dentro de mim também está errado. Não existe essa de só eu sou a vítima, ele é o algoz. Não existe isso, gente. Especialmente em relacionamento a dois. A não ser, agora aqui, claro, eu não estou falando dos casos que envolvem a questão de justiça, né? Violência doméstica, as coisas, claro, que aí a justiça dos homens é uma coisa. Nós estamos falando aqui do movimento interno, tá bom? Violência tem que ser combatida, o cara que agride ou a mulher que agride tem que ser preso, tem que ser processado, tal. Isso daí nem preciso discutir, né? Não é disso que eu estou falando, tá? Então, esse é um aspecto do ex, que muitas pessoas não param para pensar, né? Quantos de vocês aqui não tiveram um relacionamento lá atrás que foi bem ruinzinho, sobre vários aspectos, e que aprenderam bastante e disseram assim, por exemplo, eu não quero mais namorar com um cara assim, eu não quero mais me envolver com uma mulher assim. O primeiro relacionamento longo que eu tive era com uma pessoa, nós éramos extremamente ciumentos, eu e ela. Eu era muito imaturo, eu só tinha 17, 18 anos.
né? Eu era um menino e ela também, eram dois meninos namorando, um menino e uma menina, melhor falando, né? Por mais que eu tivesse só 18 anos, esse relacionamento ainda durou uns 2, 3 anos, quando ele terminou, ele disse assim, nunca mais eu quero uma pessoa extremamente ciumenta, nunca mais eu quero uma pessoa ter um relacionamento doentio por conta de ciúme. E isso foi uma coisa que eu levei, e graças a Deus, realmente, eu nunca mais atraí isso para mim, nunca mais entrei nessa freia. Né? Então, para mim, serviu de aprendizado. E olha que eu só tinha 20 anos, há 22 anos atrás, né? Eu nem tinha essa percepção que eu tenho agora em relação à questão do autoconhecimento, né? Então, um ex também deve ser incluído, deve ser honrado pelos ensinamentos que eles nos trouxeram, que ele nos trouxe, ou ela nos trouxe. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. A vida é feita de aprendizados constantes e o modo que a gente mais aprende é nos relacionamentos. A vida é relacionamento. Especialmente, de novo, no relacionamento a dois, entre homem e mulher. Ou entre homem e homem, mulher e mulher. Né? Tá bom? Então esse era o primeiro aspecto. Antes de passar para o segundo aspecto, deixa eu só ver se eu respondo algumas coisinhas aqui que já me fizeram. Né? Teve uma pessoa que me perguntou dos meus cursos. Né? Eu tenho 2 cursos. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Para dizer o nome dela. Não, acho que não. É Mara Pessoa. Eu fiz curso aqui em São Luís com a psicóloga Cássia Machado em 2013. Começou em 2013, terminou em janeiro de 2014. E depois fiz pelo IDESV, né, em 2015, com os meus queridos professores Décio e o Wilma Oliveira, que são meus mestres. Né? Inclusive, recomendo muito fazer o IDESV porque é show de bola. Tá? Eu tenho uma dúvida, Carol Maurício disse, eu tenho uma dúvida. E quando a atual esposa tem que manter um relacionamento pacífico com a ex-mulher de seu esposo? Porque o filho desse primeiro casamento mora com o pai e a segunda esposa do pai. Tá, mas qual é a tua dúvida? Não entendi. Não entendi qual é a dúvida. E quando a atual esposa tem que manter um relacionamento pacífico? Eu acho que aqui é mais uma afirmação, né? Não entendi a tua pergunta, Carol, se puder fazer de novo. Mas eu não quero servir para ex aprender. Queria que ficássemos juntos. Temos. Rebeca aí cada um sabe de si, né? Pois é. Então procure ajuda, busque autoconhecimento e papapá, aquele papo que eu sempre falo, porque comecei a conhecer a constelação familiar também após a minha separação no fim de 2017. Legal, Orlando. 50% de cada. O que fazer para... a Carol continua. O que fazer para conseguir lidar com calma com um enteado que mora com o pai e a segunda esposa do pai? Isso é muito difícil. Eu sei que é difícil, Carol, mas eu vou te dar uma dica, né? Começa incluindo a mãe do teu enteado no teu coração, se for o teu caso, né? Ou se for o caso da pessoa, incluir a mãe desse enteado no coração, respeitando a mulher, aquela mulher, como ela é, e evitar ao máximo de entrar na educação do filho, né? Quem tem que educar o filho é o pai e a mãe dele, por mais que ele more com a segunda esposa, né? Lógico, a segunda esposa, ela tem que orientar, ela tem que dar direcionamento e tal, mas evitar ao máximo de interferir na educação desse filho. Aliás, em outras palavras, evitar ao máximo de ocupar o lugar da mãe desse enteado, porque a madrasta é só madrasta, ponto final. Ela não é segunda mãe, né? Ela é a esposa do pai. Tá? Por aí, se for por aí, né? E aí, se não, tem que olhar profundamente para ver o que está acontecendo e tal. Como manter o relacionamento pacífico com o primeiro filho? Pois é, acabei de responder, porque eu não tinha visto, Carol, que tinha colocado. A Rafaela diz, eu já até decorei teu nome, Rafaela. Eu logo que me separei fiz minha constelação, legal. O filho mora comigo e com o pai, nós moramos em Portugal, a mãe biológica do menino mora no Brasil. Bom, eu já te falei, é isso que tem que fazer, tá, Carol? Primeiro, dá um lugar à mãe desse menino no teu coração, não interferir nesse relacionamento e, quando possível, busque ajuda, cara. Olha para isso de uma forma mais profunda. Recentemente eu fiz uma constelação sobre isso, né, sobre uma mãe que estava com dificuldade de lidar com o seu enteado. Foi bem interessante. Bom, rapidinho, tá, Rafaela? Eu posso falar sobre a ex-sogra, mas deixa eu só falar do segundo aspecto do ex, tá? Porque o meu tempo hoje aqui é curto. O Orlando está dizendo, Guilherme, dizem que tudo que temos na vida somos nós ou algum da família que atrai para honrar alguém da família. É isso? Mais ou menos assim, Orlando. Boa parte das coisas que acontecem na vida da gente, a gente atrai
né? Gente, vocês viram o vídeo que eu coloquei no Story hoje de manhã, logo depois da postagem, algumas pessoas ficaram me perguntando, né? Guilherme, dá um exemplo de honrar e tal, tal. Então eu coloquei no Story 2 vídeos que eu gravei quando eu fiz uma palestra aqui no meu espaço, em 2018, ou foi no comecinho de 2019. Nos 2 eu falo sobre ex, né? Um especificamente sobre ex e outro eu dou um exemplo. Tá? Então eu sugiro que vocês assistam. Inclusive esse do ex, olhando para os ex, a gente vai já disponibilizar ele no IGTV depois das 18 horas. A Thaís já estava preparando ele, tá bom? Então muitas pessoas perguntaram, eu coloquei esses vídeos, né? E aí também resolvi, para reforçar, fazer essa live para falar um pouquinho disso, porque eu sei que é um tema pertinente para muitas pessoas, né? Então o segundo aspecto do ex, o primeiro aspecto é a questão. Dá uma olhada lá, Orlando, tá no Story, vai ficar até amanhã, até o final da manhã, que foi o tempo que eu coloquei, 24 horas, né? Tem um link para você assistir. Tá bem bacana, e são vídeos curtos, porque quem me conhece aqui sabe que eu sou muito papum, eu não gosto de ficar enrolando, né? Não gosto de ficar dando volta no quarteirão, não, porque eu tenho que falar, eu já falo logo na lata. Obrigado, Rafaela, pela compreensão. Então, um outro aspecto do ex, o primeiro é a questão, a necessidade de honrar e de incluir pelo que ele nos ensinou. Por pior e mais difícil que tem um relacionamento, sempre tem um ensinamento. Sempre, sempre. E segundo, e aí independe, nesse caso, esse primeiro caso, do tempo que eu passei com esse ex. Aliás, depende do tipo de relacionamento. Se foi um casamento, se foi só, entre aspas, um namoro longo, se foi um noivado, tá? Mas e nos casos, Guilherme, em que há filhos, em que tem filhos envolvidos no relacionamento, né? Casais que se separam, né? Ou que eram casados no papel, ou que só moravam junto, que para mim é a mesma coisa, né? E aí, qual é a importância aí do caso do ex nessa situação? Aí, gente, entra uma coisa que é mais importante, mais forte ainda, né? Que necessariamente faz com que a gente precise ter uma mudança de olhar para o ex, né? Por mais difícil que seja, né? E aí é um trabalho de cada um, né? Enfim, que é justamente aquele filho que vocês tiveram juntos e que você ama tanto, né? E aí, como meu público aqui sempre digo, 89% de mulheres. Hoje mesmo eu olhei de manhã no Instagram, meu público feminino é formado de 89% só de mulheres e só 11% de homens, né? Então, para você, especialmente para as mamães, né, daqui do perfil que me acompanha. Se você é louca por aquele menino ou por aquela menina, se aquilo ali é tudo para você, né? Por mais que o seu relacionamento seja difícil com o papai desse filho ou desses filhos, esse papai foi o papai certo para eles. Ponto final. Esses filhos escolheram esse papai. E o mesmo vale para o universo, tá, gente? Por favor, claro, né? Isso aqui não... Eu estou só dando um exemplo porque tem mais mulher aqui do que homem. Tá? Mas o mesmo vale para os homens. Aquela mamãe é a mamãe certa para o seu filho. Por mais que ela seja problemática, desvairada e o que for. É a mesma coisa para o cara. Por mais que ele seja da cuca, seja irresponsável, omisso e por aí vai. Né? Quem quiser saber mais sobre pais ausentes, omissos, eu fiz uma live semana passada no YouTube. Está disponibilizada lá a live no meu canal. Tá bom? Então, por mais que tenha sido difícil, ou seja difícil, sem aquele ex ou aquela ex, não poderia ter nascido aqueles filhos ou aquele filho que você ama tanto, que você preza tanto, que você gosta tanto. Tem como voltar atrás para mudar, para escolher o parceiro? Não, porque graças a Deus não existe a máquina do tempo, né? E se tivesse, vamos lá, se aparecesse para vocês uma máquina do tempo e dizer isso. Né, Liane? Que bom, cara. Que bom que é libertador. E dissesse assim, já pensou se aparecesse assim uma máquina do tempo e o cara abrisse assim, saísse, a máquina abrisse da porta, saísse o cara e dissesse assim, ó, tá aqui, eu vim do futuro e trouxe uma máquina do tempo para você voltar no passado e mudar o seu passado, mudar o pai do seu filho ou da sua filha, ou dos seus filhos. Só que é o seguinte, você vai mudar o pai, mas você vai lembrar como eram os seus filhos, como era a cor da pele deles, dos olhos, o cabelo, o cheiro.
a aparência, mesmo sendo a cara do outro. Você topa? Quem toparia aí? Diz pra mim. Vamos lá, as 40 pessoas que estão aqui praticamente. Alguém toparia fazer isso? Talvez tenha um ou dois que digam eu topo, né? E tem gente aqui que topa que não vai ter coragem de dizer eu topo, né? Mas enfim, gente, uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas: você consegue imaginar o seu filho ou a sua filha diferente do que ele é? Fisicamente mesmo, não estou nem falando de comportamento. Você consegue imaginar? Faz um exercício aí rapidinho. Fecha os olhos e imagina o teu filho com uma aparência diferente, fisicamente falando. Você consegue? E mais, você queria que ele tivesse uma aparência física diferente? Ah, Gladys, tá bom. Tu é só para ser do contra, né? Não tem problema não. Beleza. Então, você consegue imaginar? Não. Muito provavelmente não. Os meus filhos, eu não consigo imaginar eles com outra aparência. Gente, então tá tudo certo. Eu sei que é difícil a gente levar esse pensamento e essa postura para a nossa vida, para o nosso dia a dia, porque a gente está acostumado, e principalmente hoje, nesses tempos, né, de tanta informação, a gente está acostumado numa sociedade que é extremamente mimizenta, extremamente de posicionamentos que são totalmente não sistêmicos, são totalmente excludentes, são totalmente, enfim, né, totalmente fora de ordem. Mas o certo é, não existe pai errado, ex-pai errado, ou ex-mãe, ex-pai não, ex-companheiro, desculpa, ou ex-companheira errada para o filho. Não existe, eu sinto muito, tá? Sinto muito. Não tem problema não, Eglaes, tá tudo certo, tá? Você tem o livre direito de pensar e achar o que você quiser, não tem problema nenhum, tá bom? Tá? Então, os ex são importantes, sim, tá? E eu sei também que é difícil lidar com alguns deles, né? Eu sou um cara sortudo, segundo a minha mulher. Hoje a gente estava almoçando, eu vou falar, viu, Thaís? A minha mulher diz que ela é uma mulher de sorte, porque as minhas ex não incomodam ela de jeito nenhum. E nem me incomodo também. Não enche meu saco, né? Então eu sou um cara sortudo. Mas por que também tem isso, né? Quando ela disse isso, eu não falei nada, mas fiquei pensando, mas por que também isso acontece? Por que ela... Não, eu até falei para ela, disse assim, tá vendo, tu reclama tanto de mim, né? Isso, exatamente. Tá certo, Carol. E tá tudo certo. Tem mãe que não sabe ser mãe, tem pai que não sabe ser pai. Beleza. Tá? Tá tudo certo. Uma hora aprende. Mas uma hora aprende. Né? Uma hora a vida vai dizer assim, ou tu acorda ou tu acorda. Aí vai de cada um, tá bom? Então, voltando, né? Porque eu falei, porque Thaís falou na hora do almoço. E aí eu pensei assim, desculpa, mas muito disso, dessa não interferência, desse não incômodo, tem a ver com a minha postura. Porque eu dou um lugar a elas no meu coração e desejo tudo de bom para elas e vivo a minha vida. Eu não quero nem saber o que aconteceu, assim, desejo tudo de bom, sabe? Não fico chafurdando, não fico querendo saber de nada, desejo tudo de melhor e sigo a minha vida. Vivo o meu aqui e agora e agradeço a tudo que eu vivi lá atrás. Como eu falei, né? Quando terminou meu primeiro casamento, só por tudo que aconteceu, né? Pela mobilização interna que me fez, eu estou aqui com você. Olha o tanto que eu, entre aspas, devo a essa pessoa. Né? Já pensou? Se a gente não tivesse separado lá atrás, eu não estaria aqui. Né? E com certeza eu não estaria tão feliz como eu estou hoje, mesmo com todas as dificuldades e problemas, porque todo mundo tem dificuldade e todo mundo tem problema na vida. Não é assim? Então, gente, olhar para os nossos ex, volto a dizer, é importante. Honrar e incluir. E lembrando só uma coisa que também me perguntaram muito. Guilherme, como é que é esse honrar? Como é que é esse incluir? Gente, começa tudo do lado de dentro. Aqui, ó, no coração. Honrar e incluir não significa ter que conviver, significa ter que falar toda hora, significa ter que sorrir quando quer esganar, né? Não significa falar educadamente quando quer mandar um palavrão. Não é disso que a gente está falando.
Honrar e incluir significa dar um lugar no coração, ficando com o que é meu, deixando o outro com o que é do outro, mas também tendo respeito pelo que a gente viveu junto e sendo grato por todo o aprendizado. Tá? Aí eu não sei, Glais, eu não vou comentar. Não vou comentar porque eu não sei. Pode ter muita dinâmica envolvida nisso, tá? Né? A Liane está dizendo, deixar o ego de lado é a parte mais difícil, mas é possível. Claro, Liane. E é difícil para todos nós. Gente, é como eu falei no comecinho da live, para quem não entrou no comecinho, né? Eu acho que depois de tomar papai e mamãe como certo, o movimento esse movimento de honrar e respeitar os ex é o movimento mais difícil que tem. Só perde para tomar papai e mamãe, e especialmente mamãe, como certo. Tá? Pois é, Rebeca. Então busca ajuda, tá, cara? Busca ajuda para olhar para isso. Começa fazendo a tua parte. É o que eu falei na live sobre pais ausentes. Quando o papai é ausente, a mamãe tem que fazer a parte dela. E muitas vezes a parte dela, muitas vezes, é começar a incluir no pai no coração como ele foi e como é que ele é. Sem fazer alienação parental para os filhos. Né? E aí, demais, busque ajuda, porque eu vou dizer uma coisa que eu já disse até aqui na live, vou dizer, a gente não atrai uma pessoa difícil, uma pessoa problemática só por puro azar da vida ou por castigo de Deus. A gente tem participação nisso, às vezes muito mais direta do que a gente imagina. Quer um exemplo nisso? Quando, por exemplo, eu vi meu pai fazendo semelhante com a minha mãe, ou minha mãe com meu pai, e eu digo, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou atrair um homem assim para mim, ou uma mulher assim. Aí mais na frente, o que acontece? Né? Tá bom? Então é isso. Então, repensem a postura de vocês. Gente, aqui tudo que eu falo, 100% das coisas que eu trago aqui, 100% se diz respeito à postura interna, no coração. A gente não está falando do lado de fora. O lado de fora vai ser uma consequência do que eu consegui mudar onde? Aqui dentro. Né? Aquela ladainha de sempre, que eu sempre falo aqui. Primeiro dentro, depois fora. Primeiro dentro, depois fora. Primeiro dentro, depois fora. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, se eu começo a dar um lugar de respeito se eu começo a incluir com respeito e gratidão aquela pessoa que passou pela minha vida e que me ensinou tanto, nem que seja que me ensinou assim, rapaz, eu nunca mais quero um filho de uma égua desse na minha vida, desse tipo na minha vida, né? Eu nunca mais quero uma mulher dessa, sem vergonha, filha da mãe dessa na minha vida. Nunca mais quero uma mulher ciumenta, como eu disse lá atrás. Já está de bom tamanho, cara. Já está de boníssimo tamanho. Olha o aprendizado que você teve, como eu tive com a minha primeira namorada, de não querer mais ter um relacionamento com muito ciúme, com ciúme doentio, que é muito ruim. Né? Guilherme, de quanto em quanto tempo pode constelar? Oh, legal, Liane. Temas diferentes, ou seja, por exemplo, eu constelei agora relacionamento com o pai do meu filho que não era bom. Né? Agora eu quero constelar dificuldade com o dinheiro. Depois eu quero constelar uma depressão. Para temas diferentes, não tem tempo mínimo ou tempo máximo. Tem escolas que dizem que precisa passar não sei quantos meses. Gente, isso é balela. Desculpa. Isso vai do coração da pessoa. Já constelei pessoas que fizeram constelações de tema diferente, com um intervalo só de uma semana, de uma para outra, e foi super fácil. Deu tudo super certo. Então, temas distintos não tem tempo. O tempo é o tempo do coração. Agora, temas iguais, aí a gente precisa de um intervalinho de 6 meses a 1 ano. Deixa eu tirar o ar-condicionado aqui em cima de mim que tá. Mais para 1 ano, inclusive, do que para 6 meses. Tá? Por quê? Porque 6 meses a 1 ano é o tempo que leva, suficiente que a gente leva para essas coisas que a gente olhou na constelação, como você viu, Liane. Para aquilo ali se assentar dentro da gente e a gente começar a mudar de verdade a postura interna da gente, que é o que eu estou falando agora, tá? Então, temas diferentes não tem tempo mínimo. Temas iguais, 6 meses a 1 ano. Se dá para constelar online, Stephanie, putz, só dá, cara. Como eu falei ainda agora, ontem eu atendi uma pessoa que está no Canadá, terminar a ligação aqui, eu vou atender uma pessoa que está no Espírito Santo, salvo engano. Tá?
E super dá certo, né? Inclusive eu sou especialista nesse tipo de atendimento. Então tá, Liane, qualquer coisa nós estamos aqui, é nóis. Tá bom? Tá bom? Então é isso, gente. Eu quero agradecer a presença de vocês, como eu falei no começo, hoje a live é é curta, tá? Nós estamos aqui há quase meia hora, eu vou começar a atender já já. E quero agradecer a presença de vocês. Vou deixar a live disponibilizada, tá bom? Qualquer hora dessa eu volto. Juliana, eu não dou informação de valor por aqui. Me chama no direct que eu te digo, tá bom? Esse tipo de informação a gente não dá assim em público, não. Tá bom? Então, e quem quiser, gente, saber de informação de atendimento à distância, online comigo, eu estou à disposição, eu trabalho com bonecos, tá bom? A quarentena está aí, mas atendimento online não tem essa possibilidade, não tem, graças a Deus, a possibilidade da gente se contaminar, né? Então eu quero agradecer de coração a presença de vocês, né? A live é curta até porque é um tema que não tem muito o que falar, né? Assistam os vídeos que eu disponibilizei no Story, daqui a pouco eu vou botar o vídeo também, tá? Eu vou deixar disponibilizado, tá? Para quem chegou agora no finalzinho, tá bom? Obrigado, Orlando, pela participação. Liane, muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, tá? Você é ótima. E muito obrigado a vocês todos. Qualquer hora dessa, mas muito em breve eu estou voltando com outro tema bem bacana para a gente conversar, ou aqui ou lá no YouTube, tá bom? Eu tô querendo, pronto, só para finalizar, eu estou querendo fazer uma live no YouTube falando sobre a dificuldade de conexão com a mamãe, tá? Como fazer essa conexão com a mamãe ou com os pais. Beleza? Tá bom? Gente, beijo no coração de vocês. Cuidem-se, fiquem em casa, lavem as mãos, vamos ficar em casa, vamos fazer esse movimento. Se Deus quiser, a gente vai passar por essa melhor do que a gente estava antes, tá bom? Gratidão à presença de todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.